No livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, a humanidade enfrentou após a construção da Torre de Babel, conforme confusão de línguas imposta por Deus como punição pela arrogância e desobediência. Os povos foram dispersos pela face da terra, incapazes de se entenderem mutuamente. Esse evento marcou o início da diversificação linguística e da dispersão das diferentes nações. A humanidade mergulhou em um momento de profunda perturbação espiritual. A busca desenfreada por grandiosidade e autonomia levou os corações dos homens à desobediência, desencadeando a ira divina. A confusão de línguas que se seguiu não foi apenas uma consequência natural, mas sim um sinal do poder divino sobre as obras humanas. A humanidade ousou desafiar os limites estabelecidos por Deus, lançando-se em uma busca desenfreada por grandiosidade e autonomia. Os corações dos homens, envoltos na névoa do orgulho, cegaram-se para a voz divina, e a desobediência tornou-se o catalisador de uma ira celestial iminente. A escuridão espiritual pairava sobre as almas, enquanto a torre erguida pela vaidade humana se erguia até os céus. Nesse cenário caótico, a confusão de línguas desceu como um manto sombrio sobre a terra. Não era apenas uma consequência natural, mas um sinal profundo do poder divino sobre as obras humanas. As palavras se tornaram labirintos intransponíveis e os povos foram dispersos, incapazes de se comunicarem. O tecido social despedaçou-se e a unidade desmoronou diante da justiça divina. Enquanto a humanidade enfrentava sua própria ruína, o inimigo astuto, conhecido como Satanás, envolvia-se nas sombras, alimentando-se da desolação espiritual. Sua presença insidiosa era como um veneno, infiltrando-se nos corações desesperados, alimentando o desespero e a desunião. Cada divisão entre os povos era um triunfo para o adversário, que se deleitava nas lágrimas da humanidade caída. Assim, a dispersão inicial na Torre de Babel não apenas revelou a justeza da punição divina, mas também destacou a batalha espiritual que se desenrolava nos bastidores. Em meio à dispersão, a história bíblica destaca a jornada de um homem chamado Abrão, que mais tarde seria conhecido como Abraão. Deus o chamou para deixar sua terra natal e partir em uma jornada incerta. O livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, registra as palavras de Deus a Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Esse momento marca o início da jornada épica de Abraão, que se tornaria o pai das nações e um exemplo de fé ao longo das Escrituras. A jornada de Abraão em direção à Terra Prometida foi marcada por inúmeras dificuldades e desafios, refletindo uma caminhada de fé e confiança nas promessas divinas. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão para deixar sua terra natal e seguir em direção a Canaã. E a história desenrola-se através de várias etapas desafiadoras. O primeiro teste na jornada de Abraão. Deus testou a fé de Abraão em diversos momentos. Em um deles, Abraão já era um homem idoso quando foi levado para fora e escutou o Senhor lhe dizer: "Agora olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência." Gênesis capítulo 15, verso 5. Ele e sua esposa Sara já eram de avançada idade e ainda não tinham filhos como sempre haviam sonhado. No entanto, Deus colocou sua mão sobre a jornada de Abraão e provou sua fé, mesmo quando todas as circunstâncias diziam que era impossível. Sara então deu à luz um menino que foi chamado pelo nome de Isaque. Deus se revela a Abraão e Sara, algo transcendental. A primeira parada significativa ocorreu quando Abraão chegou ao Egito.
temendo pela própria vida devido à beleza de sua esposa Sarai, Abraão tomou a decisão de apresentá-la como sua irmã. Isso resultou em conflitos e desafios, pois o faraó foi atingido por pragas divinas antes de perceber a verdade. Essa experiência trouxe uma lição sobre a importância da confiança total em Deus, mesmo em momentos de incerteza. Outro desafio surgiu quando Abraão e seu sobrinho Ló enfrentaram divergências entre seus pastores sobre o pasto para o gado. Para evitar conflitos, Abraão, em um ato de generosidade, permitiu que Ló escolhesse a terra que preferisse. Essa decisão mostrou a disposição de Abraão em priorizar a paz e a harmonia, mesmo às custas de suas próprias necessidades. Em certo ponto da jornada, Abraão enfrentou a notícia angustiante de que Sarai seria incapaz de conceber filhos. Essa limitação biológica poderia ter abalado a fé de qualquer pessoa, mas Abraão continuou confiando nas promessas de Deus. Essa aprovação revelou a profundidade da fé de Abraão e a importância de esperar pacientemente no Senhor. A batalha contra os reis, que haviam capturado Ló, também se destacou como um episódio desafiador. Abraão, em um ato corajoso, liderou seus servos na busca e libertação de seu sobrinho. Essa experiência ressaltou a coragem e a determinação de Abraão, bem como sua confiança na intervenção divina. Finalmente, a promessa do nascimento de um filho a Abraão e Sarai foi cumprida de maneira extraordinária na velhice do casal. O nascimento de Isaque representou a vitória sobre a aparente impossibilidade e solidificou a fidelidade divina. Essa jornada cheia de desafios moldou Abraão como um exemplo de fé inabalável, destacando a verdade de que, mesmo nas dificuldades, a provisão e as promessas de Deus prevalecem. Esse grande homem de Deus ainda foi testado uma segunda vez, de uma maneira inimaginável. Quando seu filho Isaque já era uma criança, o Senhor falou com Abraão novamente, dizendo: "Agora toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei." Gênesis capítulo 22, versículo 2. O que isso mostra? Como a jornada de Abraão foi realmente única e repleta de momentos de prova de sua fidelidade para com o Pai. Embora o pedido não fizesse sentido em sua mente e coração, a fé de Abraão não foi abalada, e apesar da dor, ele se levantou pela manhã e preparou todo o necessário para partir e cumprir a ordem que lhe foi dada. Ao subir o monte, ele agiu com coragem e confiança, não deixando que as dúvidas tomassem conta do seu ser, pois acreditava que Deus manteria sua promessa. No último segundo, o Senhor impediu sua mão de descer sobre o menino, salvando Isaque e tornando Abraão o pai da nação de Israel como recompensa por sua fidelidade. Podemos ser tomados por inúmeras dúvidas, afinal, somos seres de carne e osso. No entanto, a fé nos capacita a agir, ainda que não possamos ver as bênçãos e promessas que estão à nossa frente. Tenha sempre em mente nesses momentos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando tomamos, por exemplo, a jornada de Abraão, podemos resistir aos pensamentos pessimistas e confiar de todo o nosso coração. Isso porque o seu Deus é o mesmo Deus a quem servimos até os dias de hoje. Ainda que as pessoas digam que não, ou as situações pareçam impossíveis, o Senhor pode, quer e vai operar milagres na sua vida, basta que você creia. E aquele que vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Abraão morreu aos 175 anos, tendo passado um século na terra de Canaã. A Bíblia diz que foi reunido ao seu povo, referindo-se à sua alma. Esse grande homem escolhido por Deus foi sepultado por Isaque,
que agora tinha 75 anos, e Ismael, que tinha 90, na caverna de Macpela, que Abraão havia comprado para o sepultamento de Sara. Assim termina o relato bíblico sobre a vida de Abraão, que teve uma influência profunda no mundo antigo, encontrando-se referências a ele em quase todas as tradições religiosas dos povos do Oriente. Ele é chamado o amigo de Deus, Tiago 2:23, o crente Abraão, Gálatas 13:9, e o pai de todos nós, Romanos 4:16. Assim também como Deus havia prometido que Abraão seria pai de muitas nações, Deus abençoou a Isaque, o filho de Abraão, que herdou sua linhagem que levaria a Jesus Cristo 2 milênios mais tarde. Se você gostou desse relato, desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.